continuar ainda o assunto do evangelismo, tá? Nós hoje vamos partir aqui do segundo ponto. Já abordamos o primeiro ponto anteriormente, definindo o que é evangelização, e vimos na última quarta-feira o que não é evangelismo, né? Hoje nós vamos trabalhar o ponto 2 e, se Deus assim permitir, também o ponto 3. Abra sua Bíblia mais uma vez. O texto que nós estamos utilizando é o texto de Mateus capítulo 28, versos 18 até o verso 20. Então você vai voltar para lá, para esse texto, e vai manter a sua Bíblia aberta nessa porção da Escritura. Eu vou ler mais uma vez. Mateus 28. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Bom, hoje nós vamos ver o segundo ponto. Qual é o objetivo, então, do cristão no evangelismo? Tá? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo no evangelismo? E essa pergunta é exatamente algo que eu quero tratar com vocês mais objetivamente agora. Tá? O objetivo do evangelismo, e Jesus nos dá este objetivo no verso de número 19. Ele diz lá que o nosso evangelismo, e já trabalhamos um pouco disso na última aula, é fazer discípulos. Mas embora nós saibamos, então, pela palavra, o que é o evangelismo, o que nós temos que fazer, qual é o objetivo, precisamos também observar o que não é. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, e às vezes nós confundimos um tanto isso, o evangelismo, irmãos, ele não se trata prioritariamente, e logicamente que quando nós evangelizamos, nós queremos ver a igreja crescendo, nós queremos ver a igreja crescendo no número de membros. Logicamente que quando ela cresce no seu número de membros, ela também cresce em prosperidade. E essa prosperidade é no sentido de que, com os seus dízimos e ofertas, esse trabalho ele continue crescendo e se sustentando. Logicamente, nós temos isto que está incluído. Mas esse não é o foco. O foco não é, irmãos, engordarmos a igreja, a primeira igreja presbiteriana de Teresina, com mais pessoas que se sentem meramente nos bancos da igreja, que se sintam confortáveis nos bancos da igreja e que acrescentem, por exemplo, da sua prosperidade aos caixas da igreja. Esse não é o nosso foco. Infelizmente, nós temos muitas denominações que se autoproclamam cristãos, que têm exatamente este objetivo no evangelismo, né? Mas, como uma igreja conhecedora da palavra, nós entendemos que esse, de fato, não é. Nós não tentamos aqui fazer com que pessoas simplesmente respondam àquelas determinadas perguntas que nós fazemos, embora sejam perguntas que sejam necessárias, né? Quando nós avaliamos uma pessoa, quando ela vem declarar a sua pública profissão de fé, evidentemente aquilo que ela crê, ou algumas outras perguntas que podem ser feitas com base, por exemplo, a questão da submissão, com base, e quando nós fazemos aquelas perguntas falando a respeito da assiduidade nos cultos, né, do cuidado com seus filhos, de trazê-los à casa do Senhor, mas nós não meramente evangelizamos para que as pessoas respondam meramente a essas questões. O objetivo não é tentar fazer, por exemplo, também com que alguém simplesmente assine, um documento na igreja para se tornar membro, ou simplesmente tome meramente uma decisão, embora também envolva uma decisão. Mas a prioridade, o principal do evangelismo, irmãos, não são decisões ou profissões. De fato, o nosso foco é fazer discípulos. É que haja discípulos feitos. E como eu disse, Jesus diz exatamente isso no verso de número 19. Aonde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja, dentro da vocação que o Senhor lhe chamou, você precisa fazer o quê? Você precisa trabalhar para fazer discípulos. Vão e façam discípulos. E isso é de suma importância.
E percebam, irmãos, como nós dissemos na última aula, isso não pode ser alcançado longe da perspectiva da igreja local. E os discípulos, as pessoas a quem nós pregamos o evangelho, elas devem, obrigatoriamente, uma vez que elas entendam o evangelho e sejam alvos da obra do Espírito Santo, serem conduzidas para onde? Para o seio da igreja. E é no seio da igreja que essas pessoas serão o quê? Discipuladas através da proclamação do evangelho, através da palavra que lhe será, logicamente, pregada, lhe será ensinada. E aí a gente tem, logicamente, o culto como principal disso. Nós temos a nossa escola bíblica dominical, nós temos as quartas-feiras, nós temos as classes de iniciação doutrinária para quem quer ser membro da igreja. Tudo isso para que o propósito de Cristo ele seja, então, alcançado. Mas percebam, nunca fora da igreja local. O discipulado começa e se mantém na igreja local, na igreja de Cristo. É na igreja, por exemplo, que as pessoas são batizadas, professam o Senhor Jesus, tem então, uma vez quando são membros, o direito de fazerem parte dos sacramentos do Senhor. E assim eles vão crescer debaixo da palavra de Deus e desses sacramentos. Essas são coisas, os meios de graça, são exatamente as coisas que Deus deu para promover o quê, irmãos? O discipulado. Então, qual deve ser o nosso desejo no evangelismo? Não simplesmente, como eu já disse, alguém que faça meramente uma oração ou faça uma declaração de fé dizendo que está unido ao povo de Deus. E são elementos que estão inseridos, mas, de fato, pessoas que se tornem verdadeiros discípulos e se submetam ao Senhor Jesus em obediência e fé. Ok? Bom, aí alguém poderia perguntar, tudo bem, nós temos que fazer discípulos. Mas, irmãos, o que é um discípulo? Alguém sabe o que é um discípulo? Nós temos um discípulo sendo definido nesse texto, temos ou não temos? Olhem o verso 20. Se alguém perguntar para você, o que é um discípulo? Bom, eu tenho que me tornar um discípulo. Mas o que é um discípulo? E no verso 20 ele diz que um discípulo é aquele que é ensinado a guardar todas as coisas que ele mesmo ordenou. Então, veja, nós trabalhamos, nós somos um instrumento utilizado para que discípulos sejam feitos, e um discípulo, ele é exatamente aquele que obedece a tudo aquilo que Cristo ensinou e ordenou. Primeiramente, ele fez isso com quem? Com os seus apóstolos. E depois, logicamente, os apóstolos saíram de cena, entraram aí os outros líderes da igreja e, logicamente, a igreja que foi se formando, até o que temos nos dias de hoje. O discípulo é exatamente essa pessoa, irmãos, que vai ser obediente à palavra de Deus, a tudo que Cristo ordenou, a tudo aquilo que é revelado na palavra de Deus. Exatamente isso que nós temos visto lá no Catecismo de Heidelberg, É alguém que declara, e procura, logicamente, não de maneira perfeita, infelizmente, mas procura com toda a obediência e fé estar debaixo e sujeito à palavra de Deus. Toda a palavra revelada do Senhor. Porque toda a palavra revelada de Deus é aquilo que Cristo ordenou. Seja diretamente por Ele, em seu ministério, ou depois, quando Ele continuará fazendo a sua obra por meio de quem? Do Espírito Santo, que é aquele que revela toda a sua, continua revelando, logicamente, toda a sua vontade. E vejam, irmãos, Ele ordenou, então, que os discípulos obedecessem. Eu pergunto, um discípulo obedece o Senhor Jesus Cristo do dia para a noite? Logicamente que não. Não é verdade? Isso é um processo para a vida toda. E aí uma das coisas que nós precisamos entender também como discípulos que somos é que o tempo todo, ao longo da nossa carreira cristã, nós estaremos aprendendo. Nós estaremos sendo discipulados. Nós estaremos, logicamente, conhecendo mais do Senhor Jesus Cristo por meio da sua palavra. E isso, como eu disse, sempre é muito importante, o foco é esse, dentro do âmbito da sua igreja local. Então, qual é o nosso objetivo? Fazermos discípulos, irmãos. Olhe comigo lá para Atos capítulo 14, verso 21. Abra sua Bíblia lá, por favor. Porque Atos capítulo 14, verso 21, ela é uma passagem muito interessante.
e exatamente em obediência àquilo que Jesus havia ordenado aos seus apóstolos. Muito embora essa passagem ela esteja falando de quem? Do apóstolo Paulo. Vocês vão lembrar, né, já falamos sobre isso anteriormente aqui na igreja também, que o apóstolo Paulo ele foi um apóstolo fora de tempo, né? Ele não esteve ali presente com os demais apóstolos, mas ele também foi chamado para ser um apóstolo. E no capítulo 14 do livro de Atos, você vai perceber que essa passagem ela é uma passagem fascinante. Por quê? Eu vou resumi-la para vocês. Paulo está pregando o evangelho ali, e é interessante que, como consequência disso, o apóstolo Paulo, a partir do verso 19, ele é apedrejado pelos judeus, né, em Antioquia e Icônio. Alguns judeus instigaram ali a multidão e apedrejaram o apóstolo Paulo. E depois que fizeram isso, achando que Paulo logicamente estava morto, né, o arrastaram para fora da cidade. Agora veja o que o texto vai nos dizendo a partir do verso 20. Rodeando-o, porém, quem? Os discípulos, levantou-se. Quem foi que se levantou, irmãos? Paulo. Ele entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E aí no verso 21 diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Por que essa passagem bíblica, irmãos, ela é importante dentro do âmbito do evangelismo? Primeiro porque Paulo está cumprindo aquilo que é da vontade do Senhor. Ele está pregando e ele está fazendo o quê? Discípulos. Mas há um detalhe também muito importante aqui que nós precisamos ligar ao discipulado. O discipulado, como dizia o bispo anglicano J.C. Ryle, ele escreve inclusive um livro, né, falando sobre isso, ele vai dizer que o discipulado ele tem custos. Há um custo para o discipulado. E para uns, logicamente, esse custo é maior do que para outros. E a gente sabe, por exemplo, a animosidade, não é? Os ânimos exaltados na época do apóstolo Paulo em razão da pregação do evangelho. Muitos judeus negavam, não é, o Senhor Jesus. Não é à toa que os próprios judeus o entregaram na mão de Nicos para que ele fosse crucificado. Então existia uma resistência muito grande com relação ao evangelismo, à pregação do evangelho por parte dos judeus. Prova isso que aqui no capítulo 14 estes mesmos tomam Paulo para apedrejá-lo, né? E houve outras situações em que os judeus fizeram isso também com Paulo e outros servos do Senhor. Mas ele aqui nos mostra um dos custos do discipulado. E veja, Paulo é apedrejado, ele é dado basicamente como morto, ele é puxado para fora da cidade, mas diz o texto que Paulo faz o quê? Ele se levanta e volta para onde? Para a cidade. E por que Paulo faz isso, irmãos? Porque no verso de número 22, diz então que Paulo, ele fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo queria, através também do seu exemplo, fortalecer os discípulos. E queria mostrar aos discípulos algo que nós precisamos continuar dizendo àqueles que nós estamos também trabalhando para que se tornem discípulos. O que é? O discipulado ele tem um custo. Lembra, eu falei, o foco do evangelismo não é trazermos pessoas meramente para sentar dentro da igreja. O foco da evangelização é, inclusive, irmãos, quando proclamamos o evangelho a essas pessoas, atrairmos, né? E logicamente que essa obra é uma prerrogativa do Senhor, a gente não muda o coração, a gente não transforma ninguém, mas nós precisamos, logicamente, dizer às pessoas que o evangelismo, a evangelização, tem um custo e que, logicamente, o que isso faz com aquele que se torna discípulo? Com que ele seja perseguido. As pessoas elas têm que estar preparadas quando elas compreendem o evangelho e são inseridas no discipulado e se tornam membros da igreja, elas têm que entenderem que elas têm que estarem dispostas a receberem pedras. Assim como Paulo fez. Pedras. Logicamente hoje, não é? A gente não vê apedrejamentos, mas nós vemos também perseguições. Então, Paulo estava fortalecendo os discípulos. Por quê? Porque naquele contexto, os discípulos, aqueles que estavam se tornando discípulos, eles também teriam que entender que pedras poderiam ser atiradas também quem? Neles.
Então veja, traz isso para o nosso contexto. Há muitas pessoas hoje que proclamam o Senhor Jesus Cristo, que fazem determinadas declarações na igreja acerca da sua fé, que fazem orações, que dizem que estão prontas, quando na verdade não estão. E aí a gente vai se lembrar daquela parábola, né? A parábola da semente que cai no solo, e diz uma das sementes cai em um solo que já continha ali as ervas daninhas, os espinhos, e à medida que aquela sementinha ela vai brotando, né? Os espinhos estão crescendo, e o mundo então vai fazendo o quê? Sufocando, as perseguições vão sufocando. Irmãos, o discípulo ele precisa entender exatamente isso. Precisa entender que a sua relação com a igreja, a sua relação com o Senhor terá custos. Custos. Não se trata meramente de fazer declarações, orações ou professar a sua fé, mas é estar pronto para ser apedrejado, para lidar com os custos da sua fé e agora da sua relação com o Senhor Jesus Cristo. Qual é o trabalho da igreja? Formar pessoas que estejam prontas para receber pedras. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o nosso objetivo, meus irmãos. Bom, não menos importante que isso, então, é respondermos uma outra pergunta. Como é então que nós devemos fazer o evangelismo? Tá? Primeiro, deixa eu lembrá-los de um detalhe. Nós não podemos produzir discípulos. Não tem como. A gente trabalha para que discípulos sejam feitos. Não somos nós que fazemos isso. Só Deus pode fazer isso. Mas existem coisas que nós podemos fazer, não existem? Existem. Nós podemos fazer, por exemplo, com que pessoas, né, uma vez compreendendo, por exemplo, a verdade do Evangelho, e logicamente nós vamos anunciar essa verdade, elas compreendam essa palavra e elas, de fato, se coloquem com toda a submissão e dependência agora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ir, como diz o texto, o Senhor Jesus, Mateus 28, diz, ide e fazer o quê? E façam discípulos. No outro texto diz que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que nós podemos fazer? Obedecer ao Senhor pregando a sua palavra. Ajudando essas pessoas agora, neófitas na fé, a desenvolverem a sua vida diante do Senhor, mas compreendendo ao mesmo tempo que os resultados dependem exclusivamente da operação do Espírito Santo. Então, nosso objetivo é fazer discípulos, trabalhar para que discípulos sejam feitos. Como é que você faz isso hoje? Não é? Martinho Lutero, irmãos, ele vai resumir isso em uma única palavra. Ele vai lembrar, como ele mesmo diz, acerca de uma poderosa fortaleza que é o nosso Deus. E ele vai dizer que toda fortaleza ela pode ser derrubada por uma única e pequena palavra. A palavra que está acima de todos os poderes terrenos, não é? Palavra sobre a qual ninguém consegue, logicamente, resistir. E que palavra é essa? É a palavra de Cristo. É a palavra do Evangelho. Então percebam, a única ferramenta que Deus nos deu relativamente ao nosso dever, a nossa responsabilidade no evangelismo foi o quê? O Evangelho. Foi a palavra, a mensagem. Ele nos outorgou essa mensagem. Então qual é o que nós detemos nas mãos? O Evangelho. E vejam, irmãos, qual é o problema específico para vocês? Nós vivemos isso em nosso contexto, porque o nosso contexto ele reflete muitos outros contextos. Nós somos pessoas que somos muitas vezes propensos a repetirmos, por exemplo, modelos americanos. Porque nós somos frutos da evangelização também desse povo. E o que aconteceu nos Estados Unidos e acontece também no Brasil hoje quando nós falamos do meio cristão, tá? Do evangelismo, de se atrair pessoas para Cristo. Que técnicas têm sido colocadas acima do quê? Do Evangelho. Que modelos têm sido colocados acima do Evangelho. Quando, na verdade, o que deveria ser priorizado é a mensagem. As pessoas estão colocando o quê?
técnicas. Mas deixa eu lembrá-lo de algumas coisas que são importantes, quando nós falamos sobre mensagem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 16. E aí alguém lê esse texto para mim. Romanos 1, verso 16. O que é o Evangelho? Exatamente. Inclusive eu vou pregar nesse texto domingo de noite. Tá? Ou domingo pela manhã. Ainda estou resolvendo. Isso. De todo que crê. Primeiro do judeu. Pronto. Então, se nós tivéssemos que definir o Evangelho, segundo esse texto, o Evangelho é o quê? É o poder de... Não é o poder de um homem. Ele é o poder do único e todo-poderoso Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, judeu e gentio. Mas vá comigo agora para 1 Coríntios 1, 18. Olha como é que ele define agora o que é o Evangelho, que ele chama, inclusive, de a palavra da cruz. Veja lá. Isso. Então, a palavra da cruz é poder de quem? De Deus. É loucura para muitos, mas para nós faz todo o sentido. Por que faz todo o sentido? Porque Deus operou em nós. Vejam ainda o mesmo texto de 1 Coríntios, agora o verso 24. 1 Coríntios ainda, 1, 24. Pronto. Veja, a palavra da cruz é o poder de Deus. E agora ele está dizendo quem é o poder de Deus? Cristo. Então, qual é o foco e o cerne do Evangelho? A mensagem do Evangelho? Jesus. É a sua pessoa e a sua obra. Ele é o Redentor e ele é o Salvador. Então, veja, isso pode parecer o quê? Baboseira para o mundo. Tolice para o mundo. Mas a Bíblia está enfatizando em vários textos. Nós não lemos nem todos aqui. Ela é poder de Deus. Não é uma técnica especial, irmãos. Mas ela é literalmente o quê? Poder de Deus. E vejam que é compartilhando essa palavra, dizendo a verdade, que nós temos que, logicamente, apontar a cruz de Jesus Cristo. Esse é o nosso dever da igreja. Nosso dever é com a palavra, é com a mensagem. Esse é o motivo, essa é a maneira, esse é o caminho. É como nós, então, devemos fazer o quê? O evangelismo. Agora, veja, é muito importante que nós entendamos isso, porque muitas vezes nós confundimos o como do evangelismo, na simples narração da palavra de Deus, da crença de que é o poder de Deus, com técnicas. Com técnicas. E como eu disse, irmãos, nós somos particularmente propensos a isso. Por quê? Gostamos de técnicas. Não é verdade? Vocês querem um exemplo disso? O que é que está crescendo muito dentro das igrejas? Inclusive igrejas presbiterianas, viu? Os coaches cristãos. Então tem muitos pastores aí que se autodenominam agora não apenas pastores, mas também o quê? Treinadores do evangelho. E eles trabalham com o quê, irmãos? Técnicas. E vocês sabem que técnicas são essas? Só para que vocês tenham uma ideia, eu vou pegar isso aqui de um contexto que não é o nosso, mas também que se aplica ao nosso. Em meados do século XX, os Estados Unidos ele estava vivendo, né, um momento muito popular das chamadas uso de técnicas comerciais de vendas. Mas como? Não no comércio, dentro da igreja. O uso de técnicas de vendas, de comércio, da relação vendedor e comprador foi levado para onde? Para dentro das igrejas, para aplicá-las ao compartilhamento do evangelho. Com isso surgiram, então, irmãos, vários tipos de manuais, sistemas que foram criados por pastores e membros de igreja com a finalidade de, através destas técnicas, compartilharem o quê? O evangelho. Vocês já ouviram falar do pastor Mark Dever? É um pastor bem conhecido, tá? É um pastor americano, ele é um pastor batista, né? E ele, ainda até hoje, ele guarda uma cópia desses manuais lá de meados do século XX, né, de um desses homens, né, que resolveram pegar essas técnicas de vendas e aplicá-las à igreja.
O que é que essas técnicas diziam? Me permitam citar apenas um pedacinho delas. Diziam assim, olha, você está no comando. Quem está no comando? Você, crente, você está no comando. Você é um ganhador de almas treinado. Você pode levar o seu prospecto, né? Você vai apresentar um prospecto para que haja, então, uma decisão por Cristo. Não existe meio termo. Você deve mover a pessoa com segurança e habilidade até o ponto de salvação. E, para isso, você tem um controle de conversação que vai tornar isso possível. E você sabe exatamente o que você vai fazer em cada etapa desse processo, antecipando, inclusive, respostas do seu cliente em potencial. Você será capaz de manter uma conversa focada no assunto principal e evitar a introdução de materiais não relacionados. O que isso era, irmãos? Uma técnica de conversação controlada, algo novo que foi simplesmente aplicado ao evangelismo. E que, segundo alguns na época, que aplicavam isso, logicamente, representava um grande avanço na evangelização de almas naquele tempo. Isso não parou por ali, irmãos. Isso continua nos dias de hoje. Muitas pessoas estão vendo as pessoas para serem evangelizadas como clientes em potencial, não como almas de fato pecadoras, que estão vivendo debaixo da ira de Deus e que carecem, logicamente, não é, desta graça e da misericórdia do Senhor, mas meramente como clientes em potencial. Tanto é que quando eles são arrebatados, digamos assim, para o seio da igreja, não é, o que você vai ver é exatamente aquilo que nós falamos contra já aqui. São mais pessoas nos bancos da igreja, engordando os caixas da igreja, né, trabalhando questões pragmáticas dentro da igreja, mas completamente ausentes do conhecimento da palavra de Deus muitas vezes. Então, não é à toa a gente olhar, por causa dessas técnicas, o que tem surgido muito lá nos Estados Unidos e já tem surgido aqui, por exemplo. Recentemente eu vi uma reportagem de uma igreja que nós conhecemos bastante, é uma igreja batista, muito conhecida aqui, principalmente nas décadas passadas, né, por ter, digamos assim, um grupo de música, né, que arrebatava muitas pessoas. Acho que vocês sabem quem estava falando. E essa igreja, ela simplesmente construiu uma mega igreja lá em Alphaville, em São Paulo. Você chega na igreja hoje, meus irmãos, você parece que está num parque da Disney. Você parece que está num parque da Disney. Os membros da igreja são tratados como consumidores de tudo que você imaginar. A igreja é basicamente um shopping, tem loja de tudo, né? Você tem coisas que envolvem as questões de diversão na igreja. Você pode passar o dia todo na igreja, então você vai ter diversão, você vai ter cinema, você vai ter restaurantes, você vai ter lojas para compra. E isso, irmãos, no dia do Senhor. E você, logicamente, vai ter o quê? Aquilo que eles chamam de culto. É assim que as pessoas estão sendo muitas vezes tratadas. As pessoas não estão se preocupando, irmãos, com a mensagem, com o conteúdo da mensagem, com a verdade, com o evangelho. Elas estão se preocupando com consumidores, com técnicas para atraírem pessoas. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas continuam completamente destituídas do conhecimento da palavra de Deus. Diga, minha irmã. Pois é, minha irmã. Inclusive, nós vimos recentemente uma dessas igrejas, né? Tá? Que entrou numa crise muito grande, né? Os líderes aí abandonando a igreja, alguns motivos de escândalo. Mas porque são igrejas que simplesmente, né, resolveram abordar técnicas, encher a sua membresia, né, de pessoas destituídas do evangelho. E por que eu digo isso? Porque se conhecessem a palavra, não teriam seguido esses líderes. Não teriam seguido essas pessoas. E são pessoas que, de fato, irmãos, se vocês olharem e avaliarem com muito cuidado, de que forma, para aquilo que essas pessoas produzem na vida. Nós vamos cair exatamente naquele princípio do apóstolo Paulo, quando essas pessoas são aquelas que simplesmente se aproveitam do rebanho, se aproveitam da igreja, não nutrem o rebanho, não nutrem as pessoas com a palavra de Deus, mas se aproveitam, né? Ganham muito dinheiro, ganham muito status, né? Exatamente tirando tudo isso desses consumidores, porque são consumidores dentro da igreja, porque não priorizaram de fato a mensagem.
Priorizaram outras tantas coisas. Agora, quando eu estou dizendo isso, meus irmãos, logicamente que quando nós vamos transmitir o Evangelho, nós lidamos com algumas coisas que nos ajudam. O que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Por exemplo, a pregação. Vamos pegar aqui a pregação da palavra. A pregação da palavra ela pode ser feita, por exemplo, como é ensinado às vezes nos seminários, em que você tem uma introdução, você tem todo um esboço que é preparado para que você possa transmitir a verdade, não é verdade? Você tem lá alguns pontos para que os membros da igreja possam entender melhor. Ou você tem alguns, né, que, por exemplo, gostam da chamada lectio contínua, pregando versículo por versículo e explicando. Mas, irmãos, embora hajam toda essa complexidade de um esboço, todo esse cuidado para que haja essa transmissão, mas você vai perceber que sempre há algo relacionado ao quê? A manutenção da verdade, a que a palavra de Deus ela seja explicada e ela seja ministrada. Nisto que eu estou falando, a gente não percebe isso, irmãos. Nós percebemos, de fato, uma ausência completa do Evangelho. E o nosso compromisso não é com técnicas, nosso compromisso é com a verdade. E vejam, o nosso compromisso é exatamente, e eu quero concluir exatamente com isso, é com o poder no evangelismo. Qual é o poder? Perceba, o poder não está na técnica, o poder não está num sistema. O poder está em quem? Em Deus. O poder está na sua palavra. Não é isso que o texto diz? O evangelho é o poder de quem? De Deus, irmãos. Essa é a ênfase que nós precisamos entender. Nós estamos compartilhando exatamente isso. Então, no fim de tudo, as coisas apontam exatamente para quem? Para o Senhor. É o poder de Deus. Ou a palavrazinha no grego que é muitas vezes utilizada, é o dínamo, é a dinamite de Deus. Esse é o poder do Senhor. Então, e se você voltar comigo lá para Mateus capítulo 28, faça isso mais uma vez, por favor. Você vai perceber exatamente isso, né? E não apenas o poder, como quando a gente fala sobre o Evangelho é exatamente isso. Mas veja, nós fazemos isso também, irmãos, na suficiência de quem? Do Senhor. Porque ele diz, vocês vão lá, vocês façam discípulos, o compromisso de vocês é com o quê? É ensinando eles a guardarem todas as coisas que vos tem ordenado. Isso é o quê? É o Evangelho, é a palavra de Deus, como vimos, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E aí vejam agora, o que ele diz quando ele termina o verso 20? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do quê? Do século. Oi, minha irmã. Sim. As pessoas acabam, tem assim como o seu exemplo, as pessoas, né, porque eles falam tudo bem, então eles têm Sim. aquela admiração, então na hora que um falha, eles são falhos, certamente vão falhar, aí cadê a segurança? Não tem nenhuma. Não tem segurança, eles começam a se expressar, não ter uma fé assim verdadeira, Não tem. porque eles estão sempre olhando para aquelas pessoas, a admiração dele é na pessoa que leva esse tipo de evangelho. Exatamente. Por isso você vai ver, por exemplo, a fama tão grande que os coaches, esses treinadores, né, aí, eles têm. E quantos seguidores eles não têm? Alguns, inclusive, falam muito sobre Deus, aquela coisa toda, que é até muito de se estranhar, né? Porque o foco dessas pessoas, muitas vezes, é o dinheiro, né? Então, assim, se mistura Deus exatamente com dinheiro. E a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon, né? Mas é exatamente disso que eles estão falando. E aí você vai ver que quando um desses coaches, ele falha, ele decepciona, aí você vê o quão triste, quão grande tristeza dessas pessoas, que os têm realmente como o quê? Como um ídolo. Essas pessoas que não focam no Evangelho, mas atraem com qualquer uma outra perspectiva, ou com qualquer outro elemento, com outra técnica, elas se tornam para essas pessoas ídolos. Então, quando eles, e é o que acontece agora com essa determinada denominação, que não me cabe aqui falar, logicamente, porque está sendo gravado, né? Quando essa denominação agora teve esses problemas, em que houve um rompimento, inclusive com os líderes americanos e aqui no Brasil, aí você vai vendo, inclusive, algumas pessoas muito conhecidas da sociedade, como cantores, né?
como ex-atores que frequentaram ali, supostamente creram no Evangelho e foram frequentar ali, saem nas mídias sociais agora criticando, né, falando contra essas pessoas. Por quê? Porque o mundo dessas pessoas caiu. Simplesmente desmoronou. Porque a confiança delas não estava em Cristo, porque como não houve uma pregação e a fidelidade da pregação, elas não foram levadas à suficiência de Cristo. Porque a gente sabe, irmãos, quando o Evangelho é pregado, ele é compreendido, Jesus Cristo nunca vai nos decepcionar. Jamais. E vejam, Mateus 28, ele é interessante como ele termina, porque ele vai dizer, veja, em meio a tudo, em meio a essa ordem que ele dá de fazer discípulos, de ensinar esses discípulos a se manterem firmes na palavra de Deus, ele termina com uma palavra de ânimo para nós. Ou seja, nós não estaremos sozinhos nessa obra, irmãos. O que é exigido de nós é fidelidade em cumprirmos exatamente a ordem como ela é dada. Mas ainda assim nós não estaremos sozinhos. Até porque Jesus já havia dito lá no Evangelho de João, eu vos enviarei quem? Um outro Consolador. E depois ele vai dizer, esse Espírito é o Espírito da palavra, o Espírito da verdade, que vos guiará toda a verdade. Então Cristo estará presente conosco por meio de quem? Do Espírito Santo. Então veja como essa palavra é importante. E eis que estou convosco. Não vou estarei. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma obra difícil, irmãos? É. Não é fácil. Mas qual é o nosso maior conforto nessa obra toda? A gente abre a boca, a gente fala com fidelidade e Deus vai agir. Deus vai cumprir seu propósito. É Deus que vai nos capacitar a fazer isso. Então a gente não pode dar nenhuma desculpa, né? Ah, eu não sei falar. Ah, eu sou muito tímido. Não, ele está dizendo, eu estou convosco. É como ele disse a Moisés, eu sou um homem de língua pesada. Vai lá e fala. Não é verdade? Ou quando vocês estiverem lá diante de príncipes e governantes, vocês vão abrir a boca. Não se preocupem com o que vocês a vez de falar. Ele vai falar. A gente anuncia a verdade. E ele fala o coração do homem. Ele cumpre o seu propósito, irmãos. Então é exatamente isso que significa o quê? Evangelismo. Essa é a nossa função. E eu vou repetir para a gente concluir. Nós não somos chamados a transformarmos as pessoas, a mudarmos o coração, mas a sermos fiéis com o mandato do Senhor Jesus. Vão e façam discípulos. Amém? Onde quer que vocês estejam. Né, Socorro? Lá no trabalho, na escola, lá no banco. Onde quer que a gente esteja. Façam discípulos. Sim. Sim. O próprio cerne do Evangelho estava ali, revelado diante dele. O Verbo, o próprio Verbo. O próprio Verbo. Então, assim, se ele não ouviu antes, ele teve a revelação do próprio cerne do Evangelho ali diante dele. E que coisa maravilhosa, porque também, irmãos, o discernimento de Cristo ali naquele momento não foi do homem, não foi do coração do homem. Deus, naquele momento, deu discernimento a ele para ele dizer, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Isso é uma das maiores declarações de fé das Escrituras. Mas quem fez com que ele fizesse isso foi a mesma coisa quando Jesus vai perguntar para Pedro, quem sou eu? Hein? E nós temos ali, através da boca de Pedro, né? Tu és o Cristo. Então, essa declaração ela não vem do homem, ela é produzida por Deus no homem. E foi assim com o ladrão da cruz. Se ele não ouviu antes, ele teve o Evangelho revelado diante dele ali. E ele creu ali, pelo poder do Espírito ali. E o Senhor Jesus disse, ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Pregue, faça discípulos. E descanse. O Senhor vai produzir os resultados. Amém? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela lembrança que nós temos, logicamente, Senhor Deus, da nossa responsabilidade. Nós não nos tornamos discípulos, nós fomos feitos discípulos pelo Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Mas houve alguém que pregou o Evangelho para nós. Houve alguém que nos transmitiu as boas novas do Evangelho. Talvez alguns aqui, os pais fizeram isso no passado. Há outros, ó Deus, num determinado momento da história,
um pastor, um irmão da igreja, alguém veio e o Senhor utilizou para que nós fôssemos feitos discípulos, ó Deus. E hoje nós temos compreendido a Tua palavra e graças ao Senhor por isso, mas não fomos chamados também, ó Deus, para ficarmos parados, assentados em um banco, não. Fomos feitos discípulos também para fazermos discípulos. Ajuda-nos, ó Deus, a assimilarmos em primeiro lugar esta bendita verdade. Seria muito diferente a igreja se todos na igreja compreendessem isso. A igreja certamente, ó Deus, seria uma igreja que caminharia mais em fidelidade ao Senhor. Não estamos nem aqui falando de resultados porque sabemos que eles dependem do Senhor. Se a igreja teria mais membros ou não, isso é com o Senhor. Mas o fato é que muitas coisas seriam diferentes, ó Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, se nós cumpríssemos a Tua vontade nesse aspecto, de fazermos discípulos. E veja que, ó Deus, o Senhor nos ensina a Tua palavra, que nós temos a capacidade para fazer isso. Ela nos foi dada pelo Senhor. O Senhor habita em nós, Cristo habita em nós. O próprio Verbo habita em nós por meio do Espírito Santo. E nele nós conseguimos discernir essa verdade. Nós somos conhecedores, pelo menos, das verdades fundamentais do Evangelho. E estas verdades, Cristo e a obra da cruz, precisam ser pregadas a outras pessoas. Somos chamados para fazer simplesmente e absolutamente isso. Falarmos da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Então, nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda porque, se nós não estivermos fazendo isso, sabemos que vamos ser cobrados pelo Senhor. E todo aquele que, de fato, recebeu da Tua graça e misericórdia e ama o Senhor Jesus, ele deseja que outras pessoas também recebam desta mesma bênção. Que isso, ó Deus, nos lembre, de fato, o que precisamos fazer. Nos dá coragem, ó Deus, livra-nos de todas aquelas coisas que muitas vezes, ó Deus, vêm do nosso coração, vêm da nossa mente, são plantadas até pelo inimigo para que a gente não faça o que tem que fazer. Mas que nós sejamos, ó Deus, constantes, perseverantes nesta obra bendita. E que no Senhor nós aguardemos os resultados, porque certamente eles virão. Seja, ó Deus, para o quebrantamento de corações, para a transformação de discípulos, ou para aqueles que de fato, ó Deus, terão seus corações endurecidos. O Senhor sabe todas as coisas, mas o Senhor vai produzir o resultado. E aqui eu peço ao Senhor que nos use ainda mais daquilo que o Senhor tem nos usado. Todos os nossos locais, os nossos contextos, ó Deus, onde quer que estejamos, o que estivermos fazendo, o Senhor nos dê essa oportunidade de fazermos discípulos, falarmos da obra da cruz às pessoas, ó Deus. E descansemos, porque sabemos que nesta obra nós não estamos sozinhos, mas somos o tempo todo capacitados pelo Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. 20h03.